Boa noite, pessoal. Bom, hoje nós estamos aqui para falar de exportação. Então, vamos lá. O processo de exportação, nós já vimos a importância para uma empresa vitivinícola exportar. Já falamos quais são as motivações, o porquê, o que leva uma empresa a exportar, né? Bom, antes de mais nada, para quem não me conhece ainda, eu sou a Karine de Souza, sou a diretora da KDS International Wine Business Academy. E voltando aí, hoje vamos falar de exportação, mas vamos falar do planejamento, porque a gente não pode pensar em exportar de qualquer jeito, né? O processo de exportação é um processo que requer planejamento, tá? A palavra requer planejamento e requer estratégia, né? Mas hoje nós vamos falar de planejamento, que é muito importante. Duas coisas importantes também antes da gente começar a falar do planejamento entender que não se pode exportar com pressa. Então, o empresário tem que ter muita calma, porque para a gente ir para outro país, começar a vender, ter sucesso, ter resultados. Antes de ter sucesso, eu acho que a gente tem que falar primeiro de resultados. Tem que ter tempo. Então, para ter tempo, tem que ter paciência, ok? Então, é um processo lento e requer planejamento. Então, tempo e planejamento e depois estratégia. Bom, planejamento, eu antes de mais nada preciso entender onde que eu tô indo, porque planejamento? Peraí, outra coisa, eu quero voltar. Planejamento porque isso pode causar também mudança, pode requerer mudança dentro da minha estrutura, dentro da minha empresa, tá? Então eu preciso, antes de mais nada, entender para onde eu vou, tá? Para onde eu quero ir. O mundo é enorme, então eu tenho que definir para onde eu quero ir, para onde eu quero exportar. Eu preciso entender, então, antes de mais nada, qual o país. Então, a definição do país é uma das coisas, uma das análises que eu vou precisar fazer. São vários pontos, eu estou começando assim um pouco em forma aleatória, mas depois a gente vai encontrar também em um dos meus materiais aí. A gente tem um vídeo também no YouTube que fala sobre isso, mas vamos lá. A gente estava dizendo a análise dos países, do mercado, né? Em qual país que eu quero ir. No mundo, a gente tem 204 países, tá? Então a gente tem que entender qual o mercado e em qual maneira que eu quero entrar nesse mercado, por que esse mercado, então fazer vários tipos de análise para achar o mercado mais apetitoso, mais interessante para o meu produto. E qual produto? Porque eu, empresa vitivinícola, eu não tenho só um tipo de vinho. Eu vou levar só o meu tinto, só o meu rosé, só o branco, qual linha, a linha completa, todos. Porque eu vou com esse produto tá bom para esse país que eu decidi. O que eu vou decidir antes, o produto ou o país? Bom, eu vou precisar fazer diferentes tipos de análise. Decidir o produto, decidir o mercado, fazer uma análise da minha concorrência, né? Fazer análise da minha concorrência naquele país, né? Como é que tá a minha concorrência naquele país? Mas não só a minha concorrência local, local daquele país, se eu decidir dois países diferentes, mas também a minha concorrência compatriota, né? A minha concorrência compatriota, como está ali? Como é o comportamento dessa minha concorrência? Como eles trabalham, como eles comunicam, como eles vendem, os preços. Até mesmo porque a concorrência é muito importante, a concorrência nos diz muito, nos diz também se a minha estratégia, a estratégia que eu queria atuar, é uma estratégia inteligente, se a minha comunicação era uma comunicação que pode funcionar nesse país, porque muitas vezes culturalmente nós estamos distantes, eu penso uma coisa, mas o meu concorrente, compatriota, aquele que parece, né, que não parece, aquele que é alinhado no meu perfil de mercado, né, no meu nicho de mercado, se ele está tendo resultados, então, e eu de repente pensava de outro jeito, tinha uma outra ideia daquele mercado e ele está atuando de outro jeito, está tendo resultados, então peraí,
acho que eu estava errada, né? Então vamos fazer uma análise diferente. É muito importante. O nosso concorrente pode ser o nosso melhor amigo. Nós temos que olhar ele com outros olhos, né? E nos aproximar dele de outro jeito. E, bom, é uma análise também nesse planejamento muito interessante, porque depois nós vamos falar aí de custos, tá? Porque exportar custa, né? Uma coisa muito interessante também é entender como é que tá minha empresa internamente, né? Porque não é porque eu, produtor, eu, administrador da vinícola, eu proprietário, quero exportar, de repente eu até tenho um diretor de exportação, eu comunico as minhas intenções para ele, mas eu tenho que entender se a minha empresa está pronta para isso. Eu posso até ser já um exportador. Eu preciso entender ou não. Então, aqui a gente tem duas casísticas, né? Duas casísticas. Primeira vez que eu exporto ou já um exportador, mas eu preciso entender se minha empresa, nesse momento, está pronta para exportar. Como é a minha situação interna? Como é que está a minha equipe? Eles estão prontos? Eles têm condições de exportar? Se é minha primeira vez, eu tenho uma equipe que fala uma outra língua, falam pelo menos o inglês. Como é que está a minha situação, a minha comunicação? Como é que está meu site? Como é que está a minha visibilidade para o mercado exterior? Como é que está comunicando os meus produtos? E a minha produção? Se eu tiver uma demanda grande do exterior, eu tenho condições de responder essa demanda? E o meu packaging, os meus rótulos, eu tenho alguém na minha empresa que tem um conhecimento de mercado exterior, de logística, transporte, exportação, requer todo um conhecimento técnico, um conhecimento de comunicação com o mercado exterior, transporte, incoterms, pagamentos, banco. São coisas muito delicadas. Então, na minha equipe interna, eu tenho que ter uma preparação dessa, senão eu tenho que contratar, meus recursos humanos, tenho que começar a me organizar. Não posso pensar em vender para o exterior e não estar preparado, né? Ou então, se eu já exporto, eu tenho que entender se a minha equipe tem condições de absorver um outro mercado, ok? Bom, e outra pergunta é, eu não posso... outra coisa muito interessante, que muitas empresas erram nisso, sem fazer um planejamento, né? Eu não posso pensar em exportar e não ir no mercado onde eu estou vendendo. Então, vinícola, eu tenho que estar presente no mercado. Eu tenho que estar presente nas feiras, eu tenho que ir nas feiras, eu tenho que tocar esse mercado com mãos. Eu tenho que pegar um consultor de melhor ainda, se é daquela nacionalidade, está presente no meu mercado também, né? Que tenha dupla presença, a gente pode falar assim, né? Se eu quero ir para os Estados Unidos e tenho um consultor que conheça, que esteja presente lá e aqui, eu preciso de uma pessoa que tenha conhecimento da minha cultura, mas que tenha conhecimento daquela cultura, que seja daquela cultura, que me ajude a comunicar, mas que também conheça o meu pensamento, o meu modo de comunicar e possa me ajudar, né? É muito importante e que eu esteja lá, e que eu vá lá, e que no momento que eu também acho um importador, um distribuidor, eu esteja presente. Eu preciso suportar o meu parceiro. Eu não posso pensar que no momento que eu achei quem vai comprar meus vinhos, eu deixo o mercado, bom, agora o mercado vai funcionar. Não é assim, gente. Olha lá o mapa, olha o tamanho do mundo. Olha o tamanho do mundo. Eu tô aqui no Brasil, aí eu vendo para Europa, ou para África, ou para Ásia, eu não posso pensar que isso vai funcionar sozinho. Eu tenho que estar presente, eu tenho que controlar, eu tenho que... Não controlar, é uma palavra feia, né? Eu tenho que presenciar. Gente, tudo isso é custo. Tudo isso tem que ser colocado no papel. E isso tem que virar planejamento também financeiro. Tudo isso, viagens, feiras, marketing, site novo, contratação de pessoas, planejamento, análises, são custos. Exportar custa. Tem que ter planejamento estratégico, operacional e financeiro. É muito importante que uma vinícola tenha isso bem claro, porque não se pode exportar pensando que é só a gente colocar uma garrafa embaixo do braço
e encontrar com um importador que veio passear no nosso país numa feira e pensar que tudo vai funcionar sozinho. Isso não é exportação. Isso é vender uma caixa de vinhos. Não é ir para o mercado, não é exportar, ok? Então, bom, como é que tá a situação da sua vinícola? Quando terminar esse vídeo aí, vai dar uma olhadinha. Vai dar uma olhadinha como é que tá a sua equipe interna. Você tá pronto para exportar? Então, vai lá, dá uma olhadinha, depois você me diz. Tô aguardando aí o seu comentário aqui embaixo, tá? Escreve aqui embaixo desse vídeo e me diz como é que tá a situação, a exportabilidade da sua vinícola.